E aí, amigo, tudo bem? Estou numa palestra aqui. Vamos dar continuidade, né, Paulo? Né, Gustavo? Guardar um pouquinho aí o tempo. Dá um minutinho oficial aí, pessoal. Mais uns 5 minutinhos aí. Estou à disposição aí, tá? Para finalizar o papo. Professor Alisson. Fala, Ivanilson. Eu fiquei bastante interessado naquele trabalho que você mostrou da contraponta, né, lá da medição de temperatura. Ele já foi publicado, aqueles trabalhos lá da PUC? Só um relatório, né, de iniciação científica. Eu tenho esse relatório, eu posso passar para você. Manda uma mensagem. Manda uma mensagem para mim, para me lembrar. Tá. Você tem meu e-mail, né? Gmail? Manda pelo Gmail. Tá. Eu não tenho acessado muito para o e-mail da UF. Alisson R.machado @gmail.com. Eu vou colocar esse e-mail no final lá. Tá certo. Beleza. Aí você confere, alisonr.machado@gmail.com. Aí você manda uma mensagem, aí você me lembra, aí eu mando para ti. Cópia desse. Obrigado. Como é que foi a palestra do Janine ontem, Gustavo? Você que entrevistou? Uai, eu sobrou, né? Mas foi bom, professor. Tinha muita gente assistindo, porque o Janine ele é o presidente da SBPC agora, né? Presidente da SBPC, foi ministro da Educação, cara inteligentíssimo. A passagem dele como ministro da Educação foi rápida, mas Foi rápida. Mas ele foi diretor de avaliação da CAPES, na época que eu participava bastante das avaliações, como convidado lá do pessoal da comissão para avaliar curso de pós-graduação. O Janine era uma pessoa, desde a época, admirei bastante ele. Cara. Ele é da ECA da USP, né? A Escola de Artes da USP. Teve... O vídeo já teve, nós colocamos ontem, né? Já está com quase 300, né, visualizações. Né? E tinha quantas pessoas ao vivo lá? Ficou variando, né? Ficou variando entre 25, aí entra um, sai, mas ficou nessa média aí de 20, 25. Ele é um contundente, vamos dizer assim, um contumaz crítico do governo Bolsonaro. Ele falou alguma coisa, não? A entrevista puxou muito, né, para essa questão atual, dos últimos 6 anos aí para cá, né, que teve uma queda vertiginosa, né, dos investimentos aí de ciência, educação, pesquisa e tal. Então ele comentou muito sobre isso, sim. Na quarta-feira, você sabe quantas pessoas estavam presentes? Acabou que eu nem... Eu tenho a lista aqui, acabei de baixar ela, pela minha lista aqui, porque às vezes entra... Depois você me passa, só quero ter curiosidade, se alguém entrar em contato... Nós somos 30 pessoas. Ótimo. Tira aí o Márcio, que não conta. Gustavo. Nós também não conta, né, O Léo estava assistindo, não? Leonardo, acho que não. O Lucas estava aí, né? O Lucas já está aí, inclusive. O Melo está aí. Rabicó está aí, ó. Rabicó. Ricardo, Augusto. Bom dia, professor Alisson. Prazer revê-lo. Tá bom, Ricardo. Prazer é meu, amigo. Estás em Diamantina, né? Sim, estou aqui em Diamantina. Começaram as aulas presenciais aí ou não? Tem planos? Não, ainda estamos no remoto, viu, professor? Mas está tendo conversas para
para se tornar híbrido, né? Pelo menos as aulas práticas, acredito que devem retornar nesse próximo semestre, que começa agora no final de outubro. Beleza. É a tendência, né? Todo mundo está fazendo isso. A conversa lá na PUC do Paraná é que segundo semestre é presencial, normal, até segunda ordem. E já estão esse semestre tem algumas disciplinas que já estão sendo híbridas. Entendi. Esse é o caminho, né? Agora a vacinação, graças a Deus, adiantou bastante, né? Principalmente dos alunos, né? Porque não adianta vacinar só os professores. Exato. Mas tem que continuar com a segurança, as adequações, né? Tem que seguir direitinho os protocolos, porque o vírus ainda não sabe o que pode acontecer. Tem muita mutação aí, né? Pode vir uma segunda onda aí que atrapalha tudo. Mas está começando a possibilitar a volta à normalidade com a vacina. A vacina é fundamental, né? Entendo que tem gente ainda que não acredita e não quer tomar essa vacina. É verdade. Hoje é o último dia do pós-MEC, Gustavo? Hoje, pela manhã, nós temos minicursos e à tarde nós temos aí a mesa redonda. Mesa redonda muito legal também, viu, professor? Com o presidente da FAPEMIG aí, da NPG, da BCM. Que horas que é? 2 horas. Eu tenho um dentista às 2 horas, cara. Cancela o dentista aí, professor, pode perder não. Mas dentista que o problema tá chegando a hora de eu voltar para Curitiba e o tratamento está iniciando, eu não posso perder o dentista, entendeu? Tô brincando com esse jogo. Mas se tiver gravado aí depois, eu assisto. Tá certo. Vai estar gravado, né? Se eu chegar, deve ir até que horas essa? Vai de 2 até as 4. De repente ainda dá tempo. O tratamento costuma demorar lá 1 hora. Ficar gravado lá no YouTube, então. Aí depois fica fácil de ver. Eu quero assistir a do Janine também, depois. Ele permitiu gravação, né? Sim, tá lá no YouTube já, o vídeo. É a última sessão do dia, né? Do dia 7. Que legal. Eu vi foi o Márcio que deu outro minicurso aí de usinagem, de microusinagem? Foi a Mila, né? A Mila. Foi a Mila? Legal. Ótimo, legal. Professor, o horário já deu aqui. Se eu quiser começar, fica à vontade. Com certeza. Vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo minha tela aí agora? Então, né? Não. Hã? Não. Deixa eu só preparar aqui um... Alô? Quem você quer falar? Ah, sim. Tá compartilhado agora? Sim. Agora foi. Legal. A ideia, então, primeiramente aí, bom dia a todos, né? É uma continuidade aí da fala que a gente começou a apresentar isso aí, as pesquisas da área de usinagem na quarta-feira. Então, hoje é dar uma continuidade. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, apesar das telas ter... Você vê, então, são 83, nós estamos na 42, mas eu vou tentar acelerar para sobrar um tempo. Acho que é mais importante a gente discutir, fazer a eventual perguntas, né? A base de tudo isso foi naquela figura que eu vou trazer aqui de volta, né? Essa figura aqui, que a gente está circundando, né? A usinagem. As saídas principais do processo de usinagem que a gente deve investigar. A gente falou na aula passada sobre a formação do cavaco, a aula passada, né? A apresentação, na quarta-feira.
Depois falamos sobre os esforços, a potência, né, e geração de calor, temperatura. Então está faltando apenas abordar o desgaste da ferramenta e a integridade superficial. E, obviamente, depois vou citar outras linhas, né, de pesquisas que podem ser importantes para o processo, e aí a gente encerra com as perguntas no final, tá? Mas se alguém quiser interromper, tiver alguma curiosidade, assim como na primeira, vocês podem fazê-lo, tá, gente? É um prazer tremendo. Sejam bem-vindos a todos, tá? Sobre o desgaste da ferramenta, né? Essa é uma parte crucial do processo. A maioria das pesquisas a gente faz vida, né? A gente faz testes de vida. E a vida da ferramenta ela é regimentada pelo desgaste, pelo crescimento do desgaste da ferramenta. E a gente entender o processo de desgaste é de extrema importância, né? Se a gente conhecer direitinho os mecanismos predominantes, tem os remédios adequados, né, para cada mecanismo. Então, compreender, entender, estudar os mecanismos envolvidos no desgaste, principalmente em testes de vida da ferramenta, é fundamental. A gente já sabe, eu não vou falar, isso aqui vai ser bem rapidamente, existem 3 tipos que eu costumo dividir, né? A avaria, eu costumo diferenciar de desgaste, que costumo diferenciar de deformação plástica. A avaria são repentinas, quebra, lasca ou trinca. O desgaste ele é progressivo, né? São pequenas quantidades de material que são perdidos no tempo e várias formas de desgaste, né? Enquanto que a deformação plástica, o próprio nome já diz, normalmente ocorre por materiais que têm baixa resistência, como os aços rápidos, e até o metal duro também pode acontecer deformação plástica. O próprio CERMET e as cerâmicas e os ultraduros, o campo plástico deles são muito pequenos e praticamente quando começa a deformar, ele já entra em colapso. Então são restritos essas 3. Eu costumo fazer essa divisão, isso está no nosso livro, e é importante fazer essas divisões, né? E aí vem os mecanismos. Isso aqui é a linha de pesquisa dos alemães, né, que divide adesão, abrasão, oxidação e difusão, e onde a oxidação e difusão são predominantes a altas temperaturas. Então ele chega a ofuscar a adesão a altas temperaturas. Então é importante conhecer esses mecanismos. Agora, a análise desses desgastes, que eu vou chamar mais atenção, eu acho que é de extrema importância, e às vezes, né, mais de um mecanismo pode estar atuando simultaneamente. E cada um dos mecanismos, daqueles que foi apresentado naquela tela do Fiered, né, ali dos alemães, o desgaste por adesão, os ingleses chamam de attrition, a difusão, a abrasão e até a oxidação, tem as suas características, né? Perdão. Normalmente a difusão ela tem uma aparência muito lisa e fica fácil de identificar. Então, de cara, então a gente tem que ter um microscópio para fazer essa análise, né? Com uma lupazinha ou visualmente é muito difícil a gente chegar a conclusões precisas sobre o mecanismo de desgaste. A gente pode identificar a forma de desgaste com uma lupazinha, ampliação aí até de 10 vezes, por exemplo, é possível, mas a análise do desgaste mesmo deve ser feita em microscópio, de preferência o microscópio eletrônico de varredura, né? Com ampliações aí de 500 vezes, 1000 vezes às vezes. Os detalhes, né, que a gente identifica que são importantes, né, de cada um desses mecanismos. Por exemplo, nessa figura aqui, isso aqui é uma figura que foi usada para a usinagem do aço martensítico, inox martensítico. Isso aqui é a dissertação da Janaína Geisler. Ela fez um excelente trabalho, inclusive publicamos um artigo, eu considero um dos artigos mais completos sobre análise de desgaste, né? Ela fez isso nos materiais que ela investigou, foram 2 ácidos inoxidáveis, o martensítico e o supermartensítico. E olha os detalhes dessa figura, esse aqui é o desgaste de flanco da ferramenta, a aresta de corte está ali, né? E olha a característica aqui de cima, é totalmente rugosa, né? Totalmente áspera. Isso significa que foi a attrition dominante, né? Arrancamento de grãos. Aqui a gente já tem uma lisura maior, então eu tenho difusão acontecendo aqui logo abaixo da aresta.
e, inclusive, com alguns restos ainda de material do revestimento da ferramenta. E aqui embaixo já tem alguns traços de sulcos paralelos, né? Mais fortemente, inclusive, mais abaixo do que essa foto está mostrando. E aí é a abrasão que começa a acontecer. Então, veja que numa mesma ferramenta, num mesmo processo, eu tenho 3 regiões distintas mostrando diferentes mecanismos de desgaste. Uma coisa importante para analisar desgaste, gente, muita gente leva a ferramenta após a utilização para o microscópio e vai lá analisar e tirar conclusões. Mas a maioria das vezes, a usinagem é dessa forma. A ferramenta, principalmente quando o desgaste começa a acontecer, aquele desgaste ele gera ou libera uma superfície nova da ferramenta. A gente chama a superfície virgem, né? Que não teve contato com o meio ambiente ainda. Então, a reatividade dessa superfície ela é muito alta. Então, tem muita tendência realmente de adesão. E alguns materiais mais do que os outros. O ácido inoxidável é muito comum acontecer isso. Os materiais dúteis também tendem a acontecer isso. Os aços, de um modo geral, até os ferros fundidos. Então, tem muito material aderido. Você analisar uma ferramenta dessa aqui, não tem como tirar a conclusão de mecanismo de desgaste. Então, você tem que fazer um ataque químico para remover esse material. Então, você tem que pegar um reagente que ataca, normalmente é o mesmo reagente usado para fazer análise química da microestrutura dos materiais que você está cortando. O nital, por exemplo, poderia ser usado, mas para ácido, aqui como é ácido inoxidável, o ácido clorídrico é mais forte, e foi usado o ácido clorídrico, então. Então, cada um tem seu remédio. Então, agora sim, agora eu tenho acesso à superfície para olhar aqueles detalhes, né? E aí sim, ampliar e tirar conclusões. Por exemplo, talvez veja que lá em cima está aparecendo a aspereza, essa parte aqui, é a attrition, o adesão que está funcionando. A parte talvez mais lisa aqui embaixo está também acontecendo a difusão e pode ser que tenha até adesão aí. A abrasão aí no final. Mas é importantíssimo lavar o material. É muito interessante fazer primeiro uma foto antes do ataque, como mostrando isso aí, né, para mostrar a diferença. Mas se quiser, já vai direto com o ataque e já vai tirando o material, que a gente identifica muito rapidamente. Normalmente, esses desgastes, essas análises são feitas em ensaios de vida da ferramenta, no final da vida, mas pode-se fazer no intervalo, no meio da vida, para ver a evolução do desgaste. Dá mais trabalho, mas já fizemos dessa forma também. Dá oferece, né, na realidade, a evolução de todo o processo e um estudo mais consistente. No caso acompanhar a evolução do desgaste, estou falando não agora dos mecanismos, o monitoramento do desgaste é extremamente importante. O Léo fez um trabalho recente sobre na usinagem dos ferros fundidos vermiculares, onde ele usou a corrente elétrica do motor, usou a potência do motor, usou a emissão acústica, um sensor de emissão acústica acoplado na peça, e também avaliou a rugosidade da peça e também o desvio de forma na furação. Aqui, no caso, foi a circularidade e cilindricidade. Não sei se esse resultado é cilindricidade ou circularidade. E, obviamente, relacionou com o desgaste da ferramenta, todos esses sinais, todas essas saídas, né? E fez um estudo interessante, usou essa correlação de Pearson aqui, e mostrando, né, que cada um desses variáveis de saída consideradas, aqui cada um aqui é a média, a amplitude média do sinal, aqui é o RMS do sinal, a skewness, a curtose, aqui é a amplitude aqui só na emissão acústica, e aqui é o desvio de forma, a relação com o desvio de forma, né? Então veja que a conclusão maior desse trabalho, que foi bastante interessante, por exemplo, no caso da amplitude do sinal, a rugosidade teve uma relação muito forte com o desgaste, né, realmente. Mas, em termos de RMS, veja que o sinal de corrente elétrica, essa foi a principal conclusão, ela tem a mesma
relação com o desgaste do que a potência. Então, para que gastar, por exemplo, um sensor de potência se simplesmente a corrente pode ser relacionada, né? Então, esse, inclusive, gerou esse resultado foi importante para, inclusive, ele desenvolveu nós estamos aí desenvolvendo um dispositivo para medir o desgaste, medir essa corrente elétrica e controlar o desgaste, inclusive com patente já envolvida, né? E a Tupy está, inclusive, a Fundição Tupy está, inclusive, licenciando essa patente para a gente julgar todas as máquinas dela lá. Então foi muito legal e importante a gente fazer esse tipo de trabalho também, de monitorar o desgaste, e, obviamente, junto à rugosidade e a qualidade da peça também. Para passar para a última parte da integridade superficial ali na saída, né? O próprio termo já diz, né? Integridade superficial é um termo que designa a qualidade da superfície usinada, né? Eu costumo dizer que quando a gente estuda integridade superficial no final do curso de usinagem, depois de falar de formação do cavaco, temperatura, material de ferramenta, etc., é a primeira vez que a gente foca mais no produto da usinagem, que é a peça, né? A integridade superficial é voltada para qualificar esse produto principal que a gente está buscando, que é a peça que a gente está fabricando. E ela é dividida em acabamento e alterações subsuperficiais. Isso aqui é teoria, eu vou passar bem rapidamente, mas tem que ter equipamento. Esses equipamentos não são caros. Para fazer estudo, por exemplo, da rugosidade, esses equipamentos costumam variar aí de 10 a 20 mil reais, talvez um pouquinho mais, uns mais sofisticados, mas tem equipamentos bastante simples, que não tem custo tão elevado, e um laboratório de usinagem precisa, né, adquirir pelo menos esses rugosímetros. Na realidade, junto com o meu laboratório de metrologia, porque isso aí na realidade, você está fazendo uma medida metrológica, né? Está mais ligado com a metrologia. Mas os óticos são melhores, né? Sem contar. Esses são de contato, né? Inclusive são destrutivos. A carga aqui chega a ser coisas de newtons, 0,5 newtons de pressão, mas risca a ponta do ou é de rubi ou é de diamante, normalmente é diamante, e a ponta da crista da superfície aqui tem um raio quase zero, né? E quando o raio, na realidade, é quase zero, significa que qualquer cargazinha pode dobrar essa crista. Então, ele vai acabar riscando a superfície, sim. Então, é destrutivo, né? Esse tipo de ensaio de contato. Os óticos são interessantes porque eles não têm um problema de danificar a superfície. E tem os interferômetros a laser, né, muito precisos hoje em dia, esses já são bem mais caros, né, então é mais sofisticado, mas tem alguns laboratórios que têm, e aí esses são melhores para serem usados. Existem aí as alterações superficiais, eu não vou abordar, obviamente que deformação plástica, rebarbas deformadas plasticamente. Isso tem nos nossos livros, né? A microdureza é um processo muito usado e deve sim, a superfície da peça usinada tem alteração de microdureza. Veja esse perfil aqui ao longo para dentro da peça, né? Tem essa alteração, em peças que tem... a integridade superficial é tão importante e mais importante quanto a responsabilidade técnica da peça, né? Por isso que as peças da indústria automobilística e também da aeronáutica são extremamente importantes fazer o controle da integridade da superfície, principalmente na área aeronáutica, né? Então, a usinagem desses materiais mais sofisticados, ligas de níquel, ligas de titânio, são extremamente importantes fazer. Inclusive, vou mostrar aí a tese recém-feita na usinagem de liga de níquel. E pode acontecer trincas também, superficiais ou mais aprofundadas, tensões residuais de extrema importância, que afeta a resistência à fadiga de componentes. Em termos de tensões residuais, no COBEF, que houve em final de maio, de 24 a 26 de maio desse ano, foi totalmente remoto. Nós tivemos uma palestra do professor Armando Albertazzi, né? Esse vídeo está disponível, inclusive, lá no COBEF, né? É extremamente importante e muito legal essa palestra do Armando sobre tensões residuais. Aprendi muita coisa assistindo essa palestra dele, tá? E, obviamente, ela pode ser compressiva ou trativa, né?
E aqui a gente pode também, né, traçar o perfil da tensão ao longo entrando dentro do material. Como isso é feito através de medição desse ângulo, né, do ângulo de incidência, né, de elétrons que são bombardeados aqui, e ele tem uma reflexão, e em função desse ângulo você determina, na verdade, a difração, né, do feixe que é aplicado. Então, se tem tração, esse feixe normal, em condição normal, perdão, aqui é compressiva, né? A condição normal seria essa. Se esse feixe estiver aberto, que significa que ele está em compressão. Se ele estiver mais fechado, significa que ele está em tração. Então é muito importante fazer isso aí, né? E tem os fatores metalúrgicos também, a recristalização e transformação de fase, que o componente pode sofrer, principalmente essa camada branca em materiais de alta resistência, alta dureza, de aços temperados e revenidos. É muito comum o endurecimento na superfície, lembrando que essa superfície está mais endurecida, mas ela é totalmente frágil, porque ela é martensita não revenida normalmente. Então ela pode estar assim danificando a superfície e tem que ter controle, né? Então, para esse tipo de material, que são mais propensos a uma determinada anomalia, vamos dizer assim, que a usinagem pode imprimir, é onde que eu aconselho a gente preocupar mais. Ou seja, para investigar a usinabilidade de determinados materiais, tem alguns focos importantes, principalmente relacionados à integridade superficial, que deve ser atacado mais ou menos, tá? Eu disse, né, que o André Figueiredo, ele é um professor hoje da UNA, aqui de Uberlândia, né? Ele fez o doutorado aqui com a gente, ele fez um mestrado na área de tribologia, né? E ele estava fazendo doutorado com a professora Enara, e depois a professora Enara mudou, ele acabou vindo para fazer usinagem com a gente. Eu acho o André é um cara que somou bastante para o laboratório, da investigação que ele fez, e ele fez um estudo da integridade superficial exatamente do Inconel 718, que é uma liga de níquel mais poderosa que tem no fresamento, né, usando ferramentas de metal duro em diferentes condições de corte. Ele dividiu a tese dele em 3 etapas. O Inconel é bastante usado para a fabricação de turbinas de avião, né? Então, de extrema importância controlar a integridade superficial. A primeira etapa, ele gerou o desgaste da ferramenta, é um dos fatores que mais afeta principalmente a tensão residual e a integridade superficial das peças, né? Então, peças que estão sendo usinadas em final de vida da ferramenta têm muito mais propensão a piorar a qualidade, a integridade superficial. Ele dividiu o trabalho dele em 3 etapas. Na primeira etapa, ele usou o Inconel envelhecido, que é o estado natural, dureza próximo de 500 Vickers. Condição de usinagem foi em acabamento e desbaste, não usou fluido e gerou esse desgaste natural antes de fazer esses testes, ele gerou os desgastes na usinagem dessa mesma liga. Então, ele usou esses resultados para depois, com esse desgaste, fazer a análise. E fez os desgastes em várias etapas, né? Vários níveis de desgaste. Na segunda etapa, ele já gerou um desgaste artificial por eletroerosão, em vários níveis também. E usou acabamento, moderado e desbaste, e agora começou a jogar jorro, também na liga envelhecida. E na terceira etapa, ele usou não só a liga envelhecida, mas também a solubilizada. A solubilizada tem mais ou menos metade da dureza da envelhecida. É lógico que a maioria das usinagens ocorre no 718 é feito já nela envelhecida, mas pode também ser feita a usinagem antes do envelhecimento, e tem muito pouco de dados da literatura sobre a solubilizada. Também usou as 3 condições, né? Acabamento aí seria o moderado e o desbaste, e aqui, além de seco, jorro, ele jogou MQL também. E o desgaste foi artificial aqui também. A tese dele está disponível, na verdade ele não entregou a forma final ainda não, mas logo vai ficar disponível. Eu não vou perder tempo de mostrar muitos resultados, né? Mas foi um baita de uma investigação focado, né, num problema real do processo, que é a integridade especial de peças fresadas de Inconel 718. Agora, bem rapidamente, eu falei daquelas principais saídas, aquelas 5 que eu mostrei aí, mas vamos falar agora de outros temas de pesquisa. Quando é que a gente faz pesquisa em usinagem, né? A modelagem e simulações é uma área muito importante. Eu
eu só, quando falo em modelagem, na área de usinagem, simulações, é muito importante fazer isso. Inclusive, eu tenho trabalhos que estão desenvolvendo simulações numéricas. Eu estou orientando uma tese de doutorado lá na PUC. Um aluno é da Bosch, o Tainan, né? Ele está fazendo uma modelagem, primeiro, em geometrias diferentes geometrias de brocas, na usinagem de um determinado aço lá da Bosch. Ele é funcionário da Bosch, e antes da gente testar as diferentes geometrias, a gente vai fazer a simulação numérica para pegar aquelas mais interessantes, né? Então, nós já vamos fazer uma filtragem na simulação numérica, para depois pegar os resultados obtidos, que é aquela que gerar menores esforços, menor geração de calor, a gente vai fabricá-las para depois testar experimentalmente. E o software mais adequado para fazer essa simulação, pode ser o ANSYS, né, que tem aí bastante usado, mas é mais complicado você fazer a programação. Esse software aqui, gente, ele chama Advantage, ele já é específico, só que é muito caro. Esse software, ele está custando aí na faixa de $6 mil a licença anual. Isso para universidades. Para empresa é bem mais alto ainda. Mas é excepcional. Ele é dedicado para a usinagem. Você praticamente já tem tudo ali, você só entra com os parâmetros, muda os parâmetros, investiga em todos os processos principais, desde rosqueamento até furação, fresamento, torneamento, e é muito. Ele só exige também uma máquina muito possante, porque ele é muito pesado para rodar esse software aí. Mas eu aconselho para quem for fazer simulação numérica. Mas não adianta fazer a simulação numérica sem fazer a investigação experimental para confirmar dados de modelagem e simulações. Mas é um campo muito promissor e tem que ser incentivado, sim. Bom, novos materiais, né? A gente sempre testa. É uma das grandes áreas de pesquisa da minha vida acadêmica, da minha vida profissional, foi com contatos com empresas, principalmente as empresas siderúrgicas, né? No caso aí a Villares Metals, a Aços Finos Piratini, hoje é Gerdau, né? Aços Villares, antes tem Aços Villares, Villares Metals, tem a própria fundição Tupi, são várias empresas, elas são fabricantes de materiais metálicos, né? E elas estão sempre lançando produtos novos no mercado, e esses produtos precisam ser processados, e as próprias empresas querem conhecer a usinabilidade desses materiais. Então, novos materiais estão surgindo direto nos mercados, né? E aí tem superligas, principalmente, a base de níquel e titânio. Trabalhei muito com essas superligas, e desde o meu doutorado. O problema é o custo alto dessas ligas. Não, você viu que eu acabei de mostrar aí um trabalho feito na usinagem do Inconel 718, o próprio trabalho do Gustavo, que está capitaneando aí essa apresentação, é Inconel 718, com parceria com a Villares Metals, né, que a gente consegue. O Fred estava querendo comprar uma barra de 718 ali, uma barra de 500 milímetros de comprimento por um diâmetro de 150, a faixa de R$30 mil. Então, nós conseguimos 2 barras dessas aí doadas pela empresa. Agora, a superliga de titânio é mais complicada, porque no Brasil não tem fabricante, né? Então, nós acabamos também comprando algumas barras. O próprio professor Márcio comprou uma barra dessa para um trabalho do Ricardo. Não é barata, né? O titânio custa um pouco mais baixo do que as ligas de níquel, mas é bastante cara também. Aí tem compósitos, os aços endurecidos, até os aços de livre corte, gente, tem investigação para ser feita, tem as melhorias que são feitas nesses materiais e precisam ser testados, né? Ferros fundidos, ligas de alumínio, é lógico, ligas de alumínio jamais você vai propor uma investigação de vida. Se você fazer ensaio de vida em alumínio, você consome material demais e pode não chegar a conclusões interessantes.
Se for fazer, faça do chão de fábrica da empresa, talvez, mas normalmente tem que saber, né, a característica e o objetivo de cada um desses materiais para a gente determinar qual é o melhor ponto para investigar. Mas normalmente envolve aí forças, potência, temperaturas desenvolvidas, acabamento superficial, disposição dos cavacos, enfim. São várias ideias que podem, dependendo do material, né? Com relação ao material da ferramenta, a mesma coisa. Apesar deles já estar aí rotulados no mercado, são só essas, basicamente, só essas 5, 6 classes principais: aço rápido, metal duro, cermets, cerâmicas e ultraduros. Mas tem os revestimentos. Todos esses, principalmente metal duro, aço rápido, e até mesmo o cermet, e até mesmo algumas cerâmicas e os ultraduros podem receber revestimentos. E aí sim, os revestimentos têm muita coisa nova. Além, né, desses próprios materiais aqui em cima, os fabricantes têm melhorado a qualidade deles e precisam testá-los. Eu tenho desenvolvido uma pesquisa junto com a SG e a Ceratizit. A Ceratizit está introduzindo os metais duros submicrogrãos, ou grãos ultrafinos, que elas chamam, e precisam testar, comparar essa usinabilidade desses novos ultrafinos com os convencionais. Então, nós já testamos eles em Conel, tem um mestrado sendo orientado lá para testar em aços endurecidos, porque a Villares também tem interesse, está envolvida, tem interesse na usinagem de aços endurecidos para matrizes. Então, sempre tem essas possibilidades. Em termos de revestimento, na semana passada, eu até assisti uma palestra da Bowser, né, que é um dos maiores revestidores de ferramentas aí do mundo, né? E ela sempre está apresentando coisas novas, né? Foi no dia de 29 de setembro, foi um webinar. Eu assisti esse webinar e recebi essas telas, né, onde eles estão fazendo. O seminário abordou todos esses revestimentos aqui, né, são coisas novas, já tem revestimentos antigos aí, mas são melhorados, né? Esse Alcrona Pro já é o Alcrona, que já tem uma característica diferente, mas a novidade maior foi esse Durana aqui, ó. Então, com esse Durana, é um revestimento de nitreto de titânio e alumínio, e tem também nitreto de silício titânio no meio. E, obviamente, testando contra outros materiais, mostrando superioridade em termos da aldura que tinha anteriormente, 88% maior de vida. Enfim, novos revestimentos sempre estão aparecendo, e isso aqui é uma fonte grande de investigação, tá, gente? Nós temos investigado bastante ferramentas texturizadas, né? A função da textura na superfície de saída altera, obviamente, o contato do cavaco com a ferramenta. E tem alguns resultados mostrando que tem, sim, melhorias no processo. A gente não pode falar que isso é comum para tudo, mas tem que investigar. É uma linha forte de investigação hoje em dia. E a parceria com o professor Wagner de Rossi, lá no IPEM de São Paulo, tem nos proporcionado grandes áreas de investigação, inclusive com uma tese de doutorado do Leandro, que estava finalizando aí, infelizmente não conseguiu terminar no tempo que era necessário, mas ele logo deve defender essa tese também, usando cerâmicas, né, na usinagem de aços endurecidos, e tem também um trabalho feito em outras aplicações, está acontecendo, né? O Felipe Chagas está investigando na PCD, na usinagem de alumínio. Então, isso aqui são características das texturas que estão sendo utilizadas. Esse é o trabalho do Leandro, que está fazendo com ferramentas obviamente, com... Essa foto aqui não é uma das fotos que o Leandro teve, né? Mas o Felipe Chagas, que está fazendo em PCD também, ó. Essa aqui é da tese do Leandro, a foto da textura. Obviamente que a gente variou tanto os espaçamentos, a profundidade dessas texturas, a distância da aresta que começa a fazer a textura, mas nesse caso aqui, talvez um dos trabalhos até mais ou menos pioneiro, é um mestrado do Felipe, onde ele vai investigar em usinagem de alumínio, obviamente não focando na vida, mas na qualidade, nas forças, na temperatura e etc., e variando as dimensões dessas texturas. Olha a qualidade que a textura é apresentada, né, em termos... Isso aí é feito a laser. O Wagner lá no IPEM tem um laser muito possante, muito bom. Ele tem a variação, a frequência de disparo do laser
na faixa de femtosegundos, né? Precisa disso para fazer essas texturas com muita precisão e muito minúsculas, né? Isso na faixa de microns, né? A profundidade aqui é 40 microns. Ó. A anterior do Leandro está na faixa de 20 microns ali, ó, essa textura, né? E aí é muito interessante, é uma linha nova. Para entrar em uma área, eu não vou perder muito tempo, porque até nós já estamos aí com 40 minutos já passados. Sistemas de fluido de corte, gente, é uma área extremamente importante, mas precisamos conhecer muita coisa ainda sobre a aplicação de fluidos de corte, né? Então aí tem os fluidos em abundância, alta pressão, MQL, criogenia tem entrado bastante, usando tanto o gelo seco, que tem uma temperatura média de menos 78 graus centígrados, enquanto que o nitrogênio líquido, menos 196 graus centígrados. Essa é uma área que o Gustavo, que está assistindo aí, está investigando. Nós temos um time forte aí de quatro mestrados e um doutorado, um deles é lá na PUC, que estão investigando, e esses meninos estão indo para o doutorado, os mestrandos já acabaram de investigar isso aí. Nós tivemos uma série, inclusive o professor Paulo Martins também ajudou a orientar, o professor Márcio também, e isso é uma área muito forte que foi iniciada até pelo professor Weasley, que infelizmente deixou a gente ano passado, e a gente está dando prosseguimento aí, e nessa investigação parece que está saindo muitas coisas interessantes. Vou falar um pouco rapidamente. Adição de partículas sólidas no fluido, usinagem a seco também é importante. Então, uma investigação passada que fiz foi analisar a influência de bactérias e fungos. Uma tese feita pela Marcília levantou essas bactérias, eu não vou entrar em detalhes aqui não, mas a gente estudou não só o tipo de fungos e bactérias que era desenvolvido, mas a eficiência com o aparecimento das bactérias e fungos, o fluido vai caindo de qualidade, né? E ao cair de qualidade, precisa quantificar isso. Então foi isso que a Marcília fez. Ela não só identificou os fungos e bactérias, mas também quantificou a perda de usinabilidade ao aplicar esses fluidos contaminados em diferentes etapas. Teve um mestrado envolvido também do André Grubi, que ele fez a parte de vida da ferramenta, a Marcília investigou outros parâmetros, força, temperatura, etc. Fluido a alta pressão é outra linha. Isso aqui precisa de uma bomba. No LEPO aí a gente tem uma bomba, na realidade ela é separada da máquina, né? Mas ela gera essa alta pressão. Isso é um tema da tese do Rosemar, foi tema da minha tese de doutorado há 30 anos atrás, né? Praticamente. E é muito interessante também. A ideia é fazer penetrar mais rapidamente, ou mais longe, né, possível, na interface do fluido, para formar aquela gotícula, aquela película de lubrificação. Mas o principal fator desse fluido de alta pressão é quebrar o cavaco. Ele, para titânio, aumentou desesperadamente a vida. Olha, comparando nessas velocidades, com alta pressão, a vida foi drasticamente aumentada, né? Então favoreceu bastante. Mas, infelizmente, na usinagem de níquel diminuiu a vida. Você vê como é que a usinagem é complicada, porque o mecanismo de desgaste era outro, o processo acelerou o mecanismo. Mas quebrar o cavaco, não tem isso aqui. Esses são convencionais, esses outros fragmentados. Olha como fragmenta o cavaco, né? Funciona como um excelente quebra-cavaco. No caso de MQL, tem também um trabalho sendo desenvolvido, principalmente comparando os óleos minerais com base mineral com base vegetal. E esse é o pulverizador, né? O MQL é uma febre hoje em dia. Eu tenho certas restrições, muita gente investiga, eu mesmo faço isso, em furação, em torneamento, mas o processo hoje já tem se mostrado que é mais para fresamento, então porque o fresamento ele tem o problema das trincas térmicas se você jogar o fluido em abundância, né? O MQL parece que não refrigera tanto e lubrifica um pouco, e aí tem dado resultados melhores do que a condição a seco, que é a recomendação na usinagem de aços ou materiais convencionais com ferramenta de metal duro no fresamento. A trinca térmica pode aparecer. Esse equipamento da Bielomatic é muito, muito legal. Tem o outro aí da ITW, que é um pouco menos sofisticado. Esse da Bielomatic é melhor.
E esse trabalho do Vitor, que está sendo aqui, investigando, ele já fez, inclusive, testes, né? E está adicionando, inclusive, grafita no meio, né? Essa é uma área também que pode ser feita e investigada. A criogenia, esse aqui é um trabalho do professor Anderson. Ele me convidou para participar desse trabalho e até fazer algumas análises. Então, ele está utilizando gelo, na realidade, isso aqui é nitrogênio líquido, e medindo temperatura pelo método termopar ferramenta peça, usando essa criogenia. Ele está fazendo de cabeça para baixo a usinagem, né, nessa peça de aço endurecido, e aplicando o nitrogênio líquido na superfície de folga da ferramenta, mas medindo a temperatura na interface, né? Veja que houve redução da temperatura com a criogenia, né? No caso, com o criogênio, a gente teve uma pequena redução na temperatura da interface, né? Do material. Está diminuindo, consequentemente, possivelmente está diminuindo a área da seção de corte, na realidade, e a geração de calor no processo. Tem que investigar, né? E com relação às ferramentas refrigeradas internamente, esse é o time que eu falei, com 4 mestrados e um doutorado. O Gustavo está com um doutorado aqui, esse aqui é lá da PUC, e aí teve a dissertação do Lucas, do Pedro e do Augusto já defendidas. O Gustavo está prestes a... está terminando testes ainda, e aí eles fizeram diferentes materiais, né? O Gustavo está fazendo no Inconel 718, o Augusto trabalhou em ferro fundido, o Pedro também, o Lucas já trabalhou em aço endurecido D6. E o João Pedro lá na PUC está fazendo em ferro fundido também. A utilização de ferro fundido é mais por causa do cavaco quebradiço, né? O método, de certa forma, exige isso por causa da alimentação. A ideia é essa, refrigerar só a ferramenta e não refrigerar a peça. O fluido em abundância, você está refrigerando o cavaco e a peça, então você está aumentando a resistência do cavaco e da peça, dificultando a formação do cavaco. Mas a gente joga para diminuir a temperatura da ferramenta. A gente quer mesmo é diminuir a temperatura da ferramenta. A geração de calor em usinagem, eu já comentei isso, é importante, né, para diminuir a resistência do material na hora da usinagem. Aço endurecido, por que não se pode usar fluido de corte? Porque ele usa muito o ponto positivo da temperatura para reduzir a resistência do material. Se você jogar o fluido de corte, você não tem condições de fazê-lo, né? E a única diferença do projeto da UFO com uma da PUC é a maneira com que o fluido circula no inserto, né? O pessoal da UFO aí teve uma parceria com uma empresa chamada Nipotec, que construiu essas galerias por eletrosão, tapou onde que tinha que ter tapado e fez o fluido circular internamente no inserto. Lá na PUC a gente fez por eletrosão uma galeria completa. Na realidade, retiramos o núcleo da pastilha e fechamos essa parte aqui, fechamos a parte de lá. O fluido entra aqui e circula em toda essa região e sai do outro lado. Essa é a foto do nosso suporte. O pessoal da PUC, da UFA aqui também está refrigerando, está usando essa água mais refrigerada, mas tem mostrado que não tem muita diferença, né, na água a 0 graus, ou usar ela a temperatura ambiente, não tem muita diferença. Então, eles fizeram um circuito separado para refrigerar essa água aqui na UFA, né, enquanto que lá na PUC nós vamos usar só água com a temperatura normal. Aqui tem alguns resultados do Lucas mostrando o volume de material removido com a ferramenta refrigerada no D6, em todas as situações teve maior volume de material removido. No caso do Pedro, ele mostrou a temperatura, que tem redução de temperatura, no caso da usinagem de ferro fundido, com a utilização do sistema. E o caso do Augusto, ele mostrou que as forças de usinagem também têm esse comportamento aqui. Normalmente, a azul está menor do que a amarela é a condição normal. Ele está chamando de seco, né? A outra também é seco, mas só que tem a refrigeração interna. Adição de partículas sólidas, né, nesses fluidos, um doutorado que foi desenvolvido pelo Armando Marques, usinou o Inconel 718, aqui mostrou que a adição de bisulfeto de molibdênio aumentou bastante a vida da ferramenta. E aí tem outros resultados, esses são um trabalho que está sendo desenvolvido pelo Vitor Baldin lá. Ele também está misturando, eu mostrei já para vocês ali o M, quando eu mostrei MQL, ele também já tem alguns resultados de coeficiente de atrito, na realidade, no potencial de contato e o número de ciclos. Na realidade, isso é um ensaio
tribológico, né, mostrando que o efeito da adição das partículas tem melhorias no fluido de corte. E estão sendo testados na usinagem no fresamento por aplicação em MQL. Então é uma linha muito interessante, a adição de partículas sólidas. Essa eu não poderia deixar de citar, a parceria com o professor Gelamo, lá aqui da Universidade do Triângulo Mineiro em Uberaba. Ele é que produz esses grafenos para a gente. Ele vai esfoliando o grafite e produzindo os grafenos. E a usinagem a seco, fresamento de aço, metal duro, como ferramenta de aço ou qualquer material com ferramenta de metal duro, geram as trincas térmicas. Investigar isso é muito interessante, a gente conhecer um pouco mais da evolução dessas trincas. Eu já orientei um doutorado do professor Anderson Cleito nessa área, saiu e tem muita coisa para conhecer e aprender sobre isso também. A usinagem a seco na usinagem do aço endurecido é aquela mesma foto anterior, mostrando aí que nesse caso não se deve usar fluido de corte, exatamente por isso, mas tem muita coisa a investigar, os aços endurecidos é importante. Para finalizar, gente, toda pesquisa experimental ela deve seguir um planejamento estatístico, tá certo? Uma coisa, eu tinha, talvez uns 20 anos atrás, eu tive a felicidade de começar a fazer um trabalho com o professor Marcos Barroso, da Engenharia Química, com quem eu aprendi demasiadamente sobre estatística, né? A usinagem sempre foi nos ensinado anteriormente que era caro demais envolver estatística na usinagem. Então, fazer um ensaio de vida e dobrar o ensaio de vida, repetir o ensaio de vida é muito caro. Caro é deixar de usar a estatística. Você não tira conclusão quase que nenhuma se não estiver usando ferramentas estatísticas adequadas, né? Isso eu aprendi no início da minha carreira, fiz muita coisa sem estatística, mas depois que começamos a trabalhar principalmente com o professor Marcos Barroso, que ajudou demais nessa parte, ele co-orientou vários trabalhos que eu acabei trabalhando junto, né, com ele, e é fundamental que a gente tenha confiabilidade estatística, né? E tem várias técnicas para ser usada a estatística, eu não vou nem abordar isso aqui. Eu prefiro abrir esse pequeno espaço que a gente ainda tem, talvez uns 10, 15 minutos ainda. Desculpa prolongar esse tanto, eu não queria prolongar tanto, mas eu acho que eu dei um overview aí sobre potencialidades e possíveis temas para pesquisa em usinagem. E abro para perguntas aí, né? Antes, se alguém quiser anotar aí o meu contato, se alguém tiver. Depois eu vou deixar aí. Esse contato pode até ficar aí, né? Se alguém tiver curiosidade, teria o maior prazer de comunicar com os senhores, tá? E passa a palavra, então, devolvo a palavra para o nosso capitão aí, o Gustavo, e quem quiser abrir perguntas, se eu puder respondê-las, terei o maior prazer, tá, pessoal? Então, muito obrigado, professor Ales, pelas duas palestras, a de quarta-feira e a de hoje. O Pós-MEC tem a honra de receber o senhor aí. Se o senhor me permitir, só antes de abrir para pergunta, fazer um comunicado pessoal. Aquele livro que nós ganhamos de usinagem, professor, vai ser sorteado aqui agora. Participantes aí. Que legal. Só queria o senhor pedir um número que o senhor puder falar de 1 a 26. De 1 a 26? De 1 a 26, né? Ah, meu amigo. A condição é que a pessoa esteja nos 2 dias, né? Tem que estar aqui. Eu estou com a lista de presença de quarta-feira e a pessoa também tem que estar aqui. Eu só não vou no 13, porque 13 é galo, né? Vou dobrar, vai no 26. 26. Professor Paulo Sérgio Martins. Acho que o Paulinho não está aqui, né? Então vai ter que ser outro. Tabelado, hein? Se não tiver o livro, aí que não tem que ganhar mesmo. Põe um aluno aí, cara. Põe o 19. 19, João Freitas da Silva. O João tá aí? João, se estiver na sala aí, é o premiado do livro. Tá, não. Não, o João não tá na sala não, pessoal. Então... 7. Número 7. Pedro Henrique Pires França. Bom demais. Pedro tá aí, Pirex? Pedro tá aí, ó. Eu tô. Então ganhou um livro aí, professor. Livro de usinagem, se eu conseguiu aí, ficou pro Pedro. Bom, Então, Pedro, depois você me procura aí pra gente te passar o livro aí. Mas só mais um comunicado, hoje à tarde, hoje a gente tem um encerramento, né, pela manhã dos minicursos,
E hoje à tarde vamos ter uma mesa redonda especial aí, com participação de presidente da FAPEMIG, presidente da ABCM. Quem que é o atual presidente da FAPEMIG hoje? É o Paulo Beirão, Paulo Sérgio Lacerda Beirão. Ele é de onde, esse cara, hein? É da UFMG. FMG? É. Eu já ouvi falar dele. Não sei a área dele, não, mas... Eu acho que é elétrica. Medicina. Elétrica? Eu não sei, eu já conversei com ele, mas eu também nunca lembro de onde ele é. Não, é de medicina. Medicina? Medicina? É porque Só conhece ele como Beijão. Também vai ter presidente da BCM, professor Gerard Ribasques, presidente da NPG e também pró-reitor de graduação aqui da UFO. Então, O Guerra, o presidente da BCM, o cara é muito bom, viu? De São Carlos. São Carlos. então o pessoal está convidado aí. Ótimo, muito legal, muito bom a mesa. É o presidente da FAPEMIG, da BCM, qual outro? Da NPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos. Ótimo, legal, muito bom. Aí, estaria aberta a pergunta, se alguém tiver alguma curiosidade sobre o que foi apresentado. Se não, vamos tomar uma cerveja, porque hoje é sexta-feira, né? Tem uma pergunta no chat, professor. Pergunta do Juan Blanes. O trabalho do Termopar Ferramenta Peça usando criogenia foi concluído? Se sim, tem como informar o título ou o nome do autor? Juan, do Termopar Ferramenta Peça... o trabalho foi concluído, mas está para ser submetido ainda. Ele já está concluído, foi um mestrado que o Anderson orientou lá em Natal. Ele focou muito mais no projeto do medidor de temperatura, inclusive utilizando a criogenia para calibrar o termopar. Então, ele calibrou o termopar em temperaturas abaixo de zero também, sub-zero. Eu não vejo muito sentido nisso, mas porque na hora da usinagem não vai acontecer temperatura sub-zero, né? Mesmo que esteja atingindo ali o nitrogênio líquido, lá na interface a temperatura vai ser alta. Então, mas ele usou até a criogenia para calibrar o termopar. E os ensaios experimentais que ele desenvolveu que foram bastante poucos. Precisaria ter, mas ele fez com poucas, se não me engano, foi 3 ou 4 ensaios só que ele fez, mas deu resultados interessantes, sim. Esse trabalho ele está pronto, mas como ele não foi publicado ainda, a gente não pode divulgar ainda. Se fosse meu, eu passava para vocês. Eu sou só um coautor desse trabalho, mas eu posso perguntar ao professor Anderson se ele estaria disponível, Juan. E se você me mandar uma mensagem, eu posso perguntar a ele se eu posso passar cópia mesmo não tendo sido publicado. Tá certo? Pode fazer uma pergunta também, professor Alisson? Ué, claro que pode. Quem está falando? Samuel? Isso, meu nome é Samuel, eu sou aluno de doutorado do professor Márcio. Legal. Começando agora. Eu queria fazer uma pergunta com relação a essa análise do desgaste de ferramentas. Aí queria puxar a sardinha para fresas, para microfresas. Essa relação do ataque químico é para poder, no caso, remover a adesão do material usinado do substrato? Esse ataque químico não poderia queimar a cobertura, prejudicar a minha visualização ali no microscópio eletrônico de varredura? Porque a gente está falando de uma microfresa, né? Então, qual a opinião do senhor? Samuel, muito, muito boa pergunta. Parabéns por estar fazendo doutorado com o professor Márcio, na área que ele está hoje capitaneando aí no Brasil, microusinagem. Tenho certeza que você vai fazer um trabalho excepcional com ele. E com relação à sua pergunta,
Na realidade, assim, existem os reagentes adequados para atacar os diferentes materiais. Normalmente, os reagentes que atacam os metais, esses ferrosos principalmente, ele não ataca o metal duro, não. E essas ferramentas, a maioria delas é metal duro. Se você estivesse usinando com aço rápido, com certeza um reagente que vai atacar o aço, ataca o aço rápido também, Nital, por exemplo. E aí você vai perder, sim, parte por ataque químico da ferramenta também. No caso do metal duro, não. Eu, particularmente, principalmente no final de vida, você não vai usar mais essa ferramenta. Tem alunos que querem fazer isso no meio da vida. Aí eu sugiro não fazer, porque mesmo a literatura dizendo que o reagente não ataca, a ferramenta, o ligante normalmente do metal duro é o cobalto. Normalmente não, sempre né, atualmente. O cobalto sim pode sofrer algum tipo de ataque desses reagentes, principalmente se o tempo for muito prolongado. Mas então, se for fazer ensaios e análise de mecanismo de desgaste durante a vida, eu recomendo tentar tirar esse material mecanicamente. Se você pegar um aço rápido, o aço rápido não risca o metal duro, não. Pega uma lâmina de serra de fita, de aço rápido, por exemplo, que é dura e normalmente mais dura do que o material que você está usinando, e a adesão vai existir. Passa essa lâminazinha ali, tenta tirar manualmente, entendeu? Muitas vezes liberam aquela adesão e você não está estragando a ferramenta, não. E aí você faz a análise. Mas no final da vida, eu sugiro atacar aí não tem problema nenhum, não vai ter interferência nenhuma, e teoricamente não ataca esses reagentes, não ataca o metal duro, não. O reagente usado para atacar metal duro é um reagente chamado Murakami's. Esse sim, ele é forte e ataca, inclusive, os carbonetos. Mas no caso desse reagente Nital, ácido clorídrico, água régia, que são usados para esses mais fortes, para aço inoxidável, por exemplo, é usado bastante a água régia, ligas de níquel também, são normalmente o mesmo reagente usado para fazer a metalografia do material que você está usinando. Não sei se eu fui preciso para tentar responder. Lógico que no seu caso de microusinagem, eu não aconselho você usar uma serra de fita, não, que você vai acabar quebrando a sua pontinha da sua ferramentinha lá. Se for em fim de vida, você pode tranquilamente fazer esse ataque aí no material que você está usinando. Mas não sei se no meio do ensaio de vida você deve fazer isso não, porque eu não tenho certeza se esse reagente vai ter de alguma forma interferência no cobalto. O Leonardo está mandando aqui no chat, professor, pode usar H2O2 e ácido nítrico para atacar o cobalto também. Usei para revelar ferramentas microgrão. Participação do Leonardo aí. Uhum. Isso é outro tipo. Obrigado pela contribuição, Léo. Membro da comissão pode perguntar também, professor? Claro que pode. Não só pode. Tá certo. Pergunta sobre usinar de níquel, Gustavo. Não, eu vou perguntar porque é interesse mesmo, porque em relação ao ataque, professor, como é que fica a questão do revestimento? De novo, os revestimentos são feitos de nitretos, normalmente, à base de nitretos e carbonetos. Esses reagentes não afetam esses cerâmicos, gente. Eles são feitos para atacar os metais. Eles não afetam esse tipo de... Mas, de novo, né, precaução sempre é possível. No final de vida, principalmente, você não vai ter nenhuma alteração na superfície gerada ali. Eu só sugiro não fazer no meio da vida, porque pode ser que impregna algum tipo de reagente ali no meio e pode ter uma reação com o próprio material da ferramenta, da peça, aliás, que você vai usinar na sequência. Mas eu não acredito, não tem nenhuma restrição a fazer isso em ferramentas revestidas, não. Sem problema algum.
O ruim é tentar analisar o desgaste com o material aderido ali, né? Muita gente mostra lá uma foto com material aderido e riscos de abrasão, por exemplo, e conclui, o mecanismo de desgaste é abrasivo, mas ele está analisando o revestimento, perdão, o material que está aderido e não a superfície desgastada da ferramenta. E aí está errado. Bom dia, professor. É o Lucas Melo. Na quarta-feira, você tinha falado de fazer de ferramenta peça no fresamento. Uhum. Como ficaria a aquisição do sinal? Seria cíclico? Como é que vocês conseguem pegar ele? O sistema é o mesmo. Eu não sei se eu estou com a tela compartilhada de novo. Não estou não, né? Tem uma tela compartilhada, não sei quem que é. Hã? Eu não estou com a tela compartilhada, né? Não, não tá, acho que isso está sim com a tela compartilhada. Então tá. Apresentação, acho que isso. Então vamos lá na apresentação novamente. Só para trazer aqui rapidamente, né, e mostrar como é que funciona aqui, Lucas. Primeiramente, agradeço aí a sua participação também, Lucas. Prazer ter te orientado aí no mestrado, né? Você está partindo para o doutorado. O sistema é idêntico, né? Veja que a haste é cilíndrica, seja de uma broca ou da fresa, né? E abraçando esse cilindro, nós temos o dispositivo, que está sendo até patenteado. Só que é similar ao outro, da ponta rotativa. Só que aqui, ó, a galeria de mercúrio fica aqui internamente. Não foi feito esse sistema em Tecnil, mas tem uma galeria de contato aqui que está impregnado de mercúrio metálico. E aqui eu tenho alguma vedação, né? Obviamente, que tem que ter. E o rolamento colocado ali, 2 rolamentos, que aí em cima tem embaixo também. E aí, no meio disso aqui, tem um furo. Ó. Aqui a gente vai inserir o fio de cobre para ter acesso a essa parte aqui. Não aparece nesse desenho, mas ele está mostrando aqui. Ó. É o orifício com a conexão elétrica para o sinal ser captado lá no mercúrio metálico. E aí você sai com o sinal aqui da ferramenta que está girando, no caso. A peça está parada, você pega da própria peça. Tá certo? E eu falava mais, era na aquisição do sinal. Tipo assim, ele tem a frequência necessária para mostrar ciclo, não, a frequência é similar a esse sistema que a gente tem aí. Nós estamos usando uma taxa de aquisição lá, até 300 Hz, tem funcionado muito bem. Nós já temos resultados para a utilização dele. Obviamente que tem um complicador a mais, que a gente está usando uma ferramenta, né? E ela tem contato e não contato. Então depois tem que filtrar direitinho o sinal, porque ela tem o tempo ativo e inativo. Ela só vai gerar o sinal no tempo ativo, né? No tempo inativo, ela fica sem contato com a peça. Apesar de raspar ali na parte traseira, né? E aí tem que saber interpretar direitinho o sinal. É mais complicado, sim, a aquisição do sinal do que no processo contínuo aí de toneamento. Que quando eu também tinha visto esse sistema aí que permite a rotação, até era parecido que eu estava propondo de levar o fluido para o interior dos canais da broca. Acho que até que não modifica tanto, só que no interior mesmo eu não tinha nem pensado como é que eu ia fazer direito. Uhum. Eu achei bem interessante esse sistema aí também. Foi uma sugestão do Vitor Baldin, né? Ele está aqui. É o aluno de doutorado que está fazendo lá no fresamento e ele precisava medir a temperatura. Então, no método termoparágrafo, ele está medindo com câmera, mas usou esse sistema também, inclusive vai comparar. Eu não vi, na realidade, todos os resultados dele sobre isso ainda não. Ele ainda está no meio dos testes, mas ele já tem alguns resultados interessantes aí sobre isso, sim. Certo, obrigado, professor. Um prazer, viu, Lucas? Professor, temos participação aqui no chat aqui da sala. O Juan Blanes pergunta se vai ficar disponível pelo YouTube a sua apresentação. Eu mando para ti, e você pode, sem problema nenhum. Eu mando para ti e você disponibiliza para todo mundo. E o Samuel
pergunta, professor, poderia subir essa palestra no seu canal do YouTube? Posso fazer isso também. Posso fazer também, Samuel, com certeza. Vou anotar aqui para não esquecer. Eu te mando, não só mando cópia, mas também coloco lá no meu canal lá. E o Ivanilson está compartilhando aqui a dissertação sobre criogenia do Rio Grande do Norte. Ah, ele já pegou aí, é? O Anderson, ó, que ótimo. Ótimo, viu, Ivanilson? Obrigado, viu? Já foi atrás lá do repositório, já pegou o nome ali, né, Ivanilson? Já baixou. Você já tinha ela, Ivanilson? Busquei agora, professor. Ah, isso aqui é eficiência, tá vendo? Obrigado, viu, Ivanilson? Nada. Esse aí eu acho que foi o Juan que perguntou, né? Pediu. Tá aí, Juan. Copia isso aí, tá? Não sei se ele ainda tá presente. Eu mesmo vou copiar. Eu não sei se eu tenho essa cópia PDF final, não sei se é a final. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver, a gente pode encerrar então, né, Gustavo? Mas eu estou disponível, tá? Havendo mais perguntas, pessoal, fica à vontade para abrir o microfone ou mandar pelo chat aqui. Vamos ver. Pessoal, acho que o pessoal deu por satisfeito aí. Deu por satisfeito, né? Eu também fiquei satisfeito. Ótimo. Então, agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês. É uma honra tremenda. O papel da gente sempre é isso. Eu me sinto muito gratificado quando posso ajudar alguém na área de usinagem, principalmente, em qualquer situação, mas estou sempre disponível, tá, pessoal? Se alguém quiser conversar, tiver alguma dúvida, trocar ideia sobre usinagem, estou sempre disponível. Prazer imenso aí ter o professor Márcio também aí participando, os meus alunos, você, Gustavo, também. Então, a comissão do 30º Pós-MEC, professor, vem novamente aí agradecer ao senhor pelos minicursos, e também a todos os participantes. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje à tarde continuamos com a programação aí do evento, com a mesa redonda e a palavra de encerração do presidente do 30º Pós-MEC. Muito obrigado a todo mundo aí. Uma excelente tarde. Obrigado também. Grande abraço. Bom fim de semana. Feriado vindo aí. Terça-feira, né? Saúde para todos, viu, pessoal? Grande abraço. Até mais.